A Agência de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos, USAID, foi desmascarada pelo DOGE, Departamento de Eficiência do Governo, liderado por Elon Musk. Este é um dos maiores escândalos políticos da história dos Estados Unidos. Essa agência, ela é responsável direta pela censura mundo afora, usada pelos globalistas para financiar a agenda woke e enfraquecer líderes mundiais independentes que cresceram organicamente e que não poderiam ser controlados pelo Deep State, o Estado Profundo. Depois da descoberta de Elon Musk, Trump nomeou seu secretário de Estado, o ex-senador da Flórida, Marco Rubio, para ser diretor interino da agência. O Marco imediatamente demitiu mais de 10 mil funcionários, deixando apenas 260 funcionários trabalhando. Dentre os financiamentos da USAID, eu quero destacar aqui alguns para vocês verem como os globalistas trabalhavam através dessa agência. Quase 3 milhões de dólares para financiar a agenda woke na Sérvia. 70 mil dólares para a produção de musical woke na Irlanda. 47 mil dólares para uma ópera transgênero na Colômbia. 32 mil dólares para uma história em quadrinhos transgênero no Peru. 50 milhões para pesquisa sobre o vírus de morcego na China. 2 milhões para mudança de sexo na Guatemala. 20 milhões em um programa do Sesame Street, no Iraque. 6 milhões para financiar o turismo no Egito. 34 milhões para o site de notícias político, de esquerda, claro. 268 milhões de dólares para Repórteres Sem Fronteiras, que emprega 6.200 jornalistas, 707 empresas e 297 ONGs. 3 milhões de dólares para ação climática centrada em meninas no Brasil. 26 milhões para o New York Times. 20 milhões para o Associated Press, outro grupo de repórteres de esquerda. 33 milhões para a BBC de Londres e muito mais. É um escândalo sem precedentes. O Mike Pence, que é um ex-funcionário do Departamento de Estado do primeiro mandato de Trump, fez vários relatórios descrevendo o tamanho da corrupção nesse escândalo gigantesco. Nesses relatórios, ele denunciou a teia formada contra o Bolsonaro logo que ele venceu as eleições para minar o seu governo e torná-lo inelegível no futuro, apenas 2 semanas após a sua vitória. Essa teia envolve o financiamento da mídia militante contra o Bolsonaro, do STF, dos juízes corruptos, da OAB, da PF e de outras instituições. Financiaram leis de desinformação no Congresso, censuraram as redes sociais, eliminaram a cadeia de pensamento entre o movimento pró-Trump e o movimento pró-Bolsonaro. Perseguiram os apoiadores de Bolsonaro, jornalistas independentes, ativistas políticos e os civis que se opuseram a esse sistema. Mike Pence também denunciou o envolvimento da USAID contra governos de direita ao redor do mundo, não só no Brasil, subordinando senhores de guerra na África e na Ucrânia, enviando armamentos para o regime na Venezuela, atacando os americanos de direita, censurando-os também nas redes sociais, financiando procuradores do George Soros, financiando movimentos como o Black Lives Matter e o Sleeping Giants. Essa instituição está no coração do Departamento de Estado, da CIA e do Pentágono. É a institucionalização do Deep State e do establishment. É o centro de tudo isso. Eles falavam abertamente em eliminar figuras populistas ao redor do mundo que não poderiam ser controladas, como Bolsonaro, como a Marine Le Pen na França, como Nigel Farage na Inglaterra e o Trump nos Estados Unidos. Então fica claro que esse escândalo da USAID é muito mais profundo do que o que nós sabemos até agora. É um buraco negro, é um buraco profundo que quanto mais se cava, mais se descobre. É o dinheiro do povo norte-americano sendo usado contra as pautas de liberdade no mundo. Agora, recentemente, descobrimos também que a USAID financiou movimentos de educação de esquerda no Brasil. Financiou muitas outras aberrações, ONGs na nossa Amazônia, armamentos para países em guerra e tantos outros jornais e veículos de mídia de esquerda mundo afora. Este é só o começo desse escândalo gigantesco. Então, como nós não podemos ver, o Donald Trump já está cumprindo a sua segunda maior promessa de campanha, que é eliminar, é arrancar o Deep State pela raiz. E isso começa com a eliminação do USAID.